promoção, a gente está no ano de Copa do Mundo, por exemplo, patrocinador de Copa ou de seleção brasileira pode criar ativações que proporcionem experiências únicas. Na nossa apresentação, a gente tem um slide que fala sobre as vantagens do esporte e lá tem várias, o alcance também, como você mencionou, o esporte ele proporciona hoje o que apareceu nos programas esportivos, jornalísticos, durante o dia inteiro, é um negócio absurdo. Marketing, The Podcast. Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa noite! É o horário que o Bruno mais gosta de gravar. Bruno aqui, vocês não são obrigados a me conhecer, eu sempre falo isso. Embora hoje tivemos uma grande notícia, ranqueados entre os 30 melhores podcasts do país. 4º lugar entre os melhores podcasts, só traz meio mensagem. Nem nos sonhos do Bruno as coisas ficariam dessa maneira. Poxa, e quando eu junto aqui para falar as coisas que eu gosto, aí é show de bola. Como vocês sabem, o Bruno defende aqui o esporte, o patrocínio ao esporte há muito tempo. O Bruno é alguém que mudou de vida e que teve uma vida graças ao esporte. Sempre puxa minha sardinha para o basquete. Como vocês sabem, nunca neguei, palmeirense de família, né? Então aqui a gente tem esse viés, lutador de jiu-jitsu. Se vocês me colocarem até no badminton, eu jogo, porque eu gosto de esporte, pessoal. E quando eu trago aqui temas dessa série especial que eu montei para vocês, poxa, a gente vai falar hoje da importância de patrocinar o esporte. Eu, como brand manager, sempre formado como brand manager, sempre disse para vocês, a melhor saúde de um patrocínio é o patrocínio esportivo. Essa é a melhor saúde para a sua marca. Mas não é o Bruno que vai falar isso hoje. Hoje quem vai falar é uma das maiores referências, se não a maior referência em patrocínio esportivo do país, Fábio Wolff. E eu vou ler aqui um pouco do currículo dele, um pouco porque ele vai falar para vocês sobre ele. Mas ele é fundador da Wolff Sports, sócio-diretor da Wolff Sports Marketing, agência líder em patrocínios esportivos do Brasil, com 19 anos de atuação e mais de 6 mil negócios realizados em diversas modalidades esportivas. Possui mestrado em negócios da indústria do futebol pela University of Liverpool, leciona na televisão Escola de Negócios e CBF Academy. Eu apresento o podcast Patrocinei, que eu vou correndo lá e eu também aconselho vocês a assistirem, e foi eleito profissional de marketing esportivo de 2022 pela Confute Sul-Americana. Fábio, que honra te receber aqui. Bruno, prazer participar do programa, parabéns aí pelo sucesso. Estou muito feliz aqui de poder falar sobre um assunto que eu amo, que é o esporte. Quando eu te passei o texto introdutório da minha carreira, a Wolff Sports tinha 19 anos, agora já tem 20. E, enfim, são muitas histórias, são muitos cases e obrigado aí pelo espaço. Espero poder tornar esse conteúdo interessante para vocês ouvintes. Vai ser ótimo, Fábio. Vai ser ótimo porque tem vários episódios aqui. Eu já trouxe o Álvaro Cota, da NBB. Eu já trouxe o Rodrigo Vicentini. Eu já trouxe muita gente aqui para a gente falar de esportes. Eu tenho um outro podcast chamado 824 Podcast, onde eu trago a seleção brasileira de basquete. Sou muito amigo do Frajola, da nossa CBB também, que está ali comandando a seleção de basquete. Eu fico puxando essa sardinha, vamos colocar dessa maneira, para o esporte. Eu, como um apaixonado por isso, né? Mas eu sempre falei que a melhor forma de uma empresa trabalhar a marca é patrocinar esporte. É sempre saudável, né? Você diz isso, né? Ontem mesmo estava vendo um jogo que quase que a Portuguesa ganhou ali do Corinthians, teve uma loucura ali nos pênaltis, mas muito ali daquela camisa da Portuguesa foi você que negociou, né, Fábio? Nós fechamos 3 patrocínios para o jogo de ontem, são patrocínios pontuais, e foram patrocínios pontuais, além de um patrocínio que é anual já com a Portuguesa. Então, foram 4 clientes, e
a gente tem um histórico grande aí com fechamento de patrocínios, sejam patrocínios de longo prazo, sejam com patrocínios pontuais. Inclusive, um dos patrocinadores do jogo de ontem, patrocínio pontual, hoje a gente já estava conversando sobre a possibilidade de estender para um patrocínio pelo menos anual. Então, é legal, muitas vezes, esse test drive, porque ele dá o gosto, né? Ele mostra um pouco da potência que patrocinar proporciona, seja na questão de visibilidade, seja na questão de relacionamento. Apesar de ter sido um patrocínio pontual, ontem os clientes tinham ingressos, vão ganhar as camisetas da partida para fazer relacionamento. Então, muitas vezes o test drive ele acaba proporcionando algo maior. E, enfim, é uma carreira longa dentro desse mercado, são quase 30 anos de mercado, 20 de empresa, de patrocínios com clubes de futebol, foram 109 clubes diferentes, além dos patrocínios que a gente fechou com clubes de futebol, que não necessariamente era o uniforme. Então, enfim, são mais de 6 mil negócios, muitas histórias, muitos acertos, erros, mas mais importante aprender e abrir o mercado para muitas empresas, né? Isso é um negócio muito importante, porque aí o mercado acaba se beneficiando, seja através da Wolf ou através de outras agências, instituições, enfim. Quando se tem um bom atendimento e um bom case, o empresário vai contar para outros empresários e isso vai proporcionar uma possibilidade de uma fatia maior do bolo, que pode ser dividida por todos, né? Então, para nós é uma satisfação grande atuar numa plataforma que é fascinante, que é a plataforma do esporte, que junto com a música são as duas plataformas que pós-pandemia estão bombando, né? Hoje as pessoas valorizam mais comprar um ingresso para um show, para um jogo, do que um bem, do que um produto, porque as pessoas querem viver experiências, né? Esse período de pandemia privou muitos de curtir a vida, e o esporte e a música são duas plataformas que fazem parte da indústria do entretenimento muito fortes, que possibilitam os patrocinadores tocar o coração dos seus clientes. E, enfim, é uma indústria que vem crescendo bastante e nós estamos muito felizes aí de ter esse histórico todo na indústria. Eu ouvi muito, é legal você tocar nesse ponto, porque a gente ouviu muito na pandemia a questão, como que vai ficar o mercado de eventos, né, Fábio? Como que vai ficar o mercado de eventos? Você via ali, falando do futebol, mas eu também falando do basquete, viu a bolha da NBA ali, que sem ninguém na plateia, que era uma coisa estranha, acabou tendo ali o meio que as pessoas no meio que holograma, teve toda uma situação, e teve uma velocidade do digital para isso também. Eu vejo que a pandemia ela foi um problema porque o mercado estava preparado para a aplicação do digital como foi, porque foi uma solução, né, de evento digital da noite para o dia, e consequentemente você via estádios. Eu vi o meu Palmeiras ser campeão com o estádio quase vazio ali da Libertadores. Isso foi muito maluco para mim. Só que a gente teve essa incerteza no mercado, e quando teve a volta da pandemia, o boom foi grande. Isso em business, em eventos de business, isso seja em estádios, isso seja em shows. Nunca vimos tantos shows tendo no Brasil ao mesmo tempo, né, Fábio? É isso, foi uma demanda reprimida. Então, eu estou aqui em São Paulo, é um negócio impressionante. O número de shows, Bad Bunny, amanhã tem AC/DC, são 3 shows do AC/DC. Eu gosto muito, hein, Fábio? Eu gosto muito, hein? É um show que eu tenho que ir na minha vida. Amanhã eu vou ao show do AC/DC e é muito
é muito show. Não sei se tem tanto bolso para isso, né? Porque é impressionante. O Allianz Parque, por exemplo, foi a arena, mais uma vez, que mais teve eventos. Então, assim, São Paulo, por ser a cidade economicamente mais rica da América Latina, ela naturalmente atrai muitos eventos de entretenimento e então esse pós-pandemia acelerou isso muito, assim como também a presença do público no estádio, né? As médias de público cresceram bastante. Como você bem disse, o mercado ele estava preparado para o digital, tanto que as lives começaram a bombar e, enfim, de alguma forma se ocupou aí uma demanda que as pessoas precisavam de conteúdo, né? Para o futebol, diferente aí da música, poucos clubes estavam preparados para esse momento digital e, ao mesmo tempo, era a única entrega possível que se conseguia fazer durante a pandemia. Então, com receio de ter uma debandada aí de patrocinadores, os clubes eles tiveram que acelerar a estratégia no digital. Então, eu costumo dizer que a pandemia foi um acelerador aí de muitos anos, esse período em que durou. Então, mais que os clubes hoje, por exemplo, estão muito mais bem preparados e estão, inclusive, monetizando a questão dos patrocínios. Tem patrocínios hoje que a entrega é o digital, né? Sim. Então, isso foi... eu costumo dizer que todo mundo prefere navegar em águas calmas, mas são nas turbulências, né, nos momentos de Nunca vi mar calmo fazer bom marinheiro, né, Fábio? Aquela história. Exato, mas nos momentos aí de pouca tranquilidade é que você tem os grandes aprendizados, né? Você sai daquela zona de conforto e precisa entregar por uma questão de sobrevivência. Então, o mercado esportivo ele é muito dinâmico e o mercado de eventos, shows, ele também é muito dinâmico. Então, é impressionante como, quando você vai organizar um evento, quantos fatores externos surgem do nada e que você precisa estar preparado para reagir, porque no final das contas, o importante é você entregar o evento e deixar os problemas dentro da cortina, né? Cortina para dentro. Né? Cortina para fora é que realmente costuma ser um problema, mas até porque as grandes marcas elas são construídas com muita dedicação, com muito planejamento, mas também podem ser destruídas com um sopro. E aí que ninguém vê, né, no evento, o que ocorre ali pela cortina, atrás da cortina, né? Que é aquela loucura, só quem passou por evento, aquele frio na barriga, que você vai, fala com um, fala com o outro, não quer arranhar uma imagem, você não quer ali uma negociação, você está lidando ali com o patrocinador, com o show. Ixi, sei muito bem, Fábio, sei muito bem. Esses 10 anos aí de comunicação me fizeram passar por poucas e boas que eu conto no off. Aqui. Fábio, a gente já chutou um pouco o balde, até porque eu quero trazer um dado aqui que eu acho que é bem legal, que cabe aqui nesse gancho, para eu voltar para essa pergunta. Que são temas, a gente tem muitos temas aqui, né, para poder tratar, mas a gente vai até reduzir um pouco, devido para a gente não deixar muito extenso. Mas eu peguei alguns dados, corroborando com isso que você falou, que justamente o CMOs, a iniciativa do CMOs, hoje em dia, até 2027, 2028 também, é investir em evento. Né? É investir em evento, é ter essa coisa mais pessoal. Então, isso é um fato que só vai crescer.
e a pandemia impulsionou muito isso. Isso é tangível, isso a gente vê tanto em comportamento quanto em dados quando a gente pega ali das inferências de Simmons, o que os Simmons querem fazer e onde eles vão investir. Primeiro lugar, assim, disparado, é evento. Fábio, antes de falar, a gente fala muito aqui no podcast, a gente tem patrocinadores que corroboram muito com o que a gente aqui fala, que é muito da questão humana, humanização. O nosso mercado, saber que provavelmente eles estão vendo lá, vai no LinkedIn, que é onde o pessoal stalkeia hoje em dia, fala, pô, como trabalhar? É um mainstream, pô, vou trabalhar com futebol, é legal pra caramba. Poxa, e eu lembro muito bem do meu amigo Vicentini falando, pô, se você ama, ele até falou isso no episódio, se você ama aquilo que você vai trabalhar, se você ama, é melhor você não trabalhar, entender que é um trabalho. E é um fato. Mas o pessoal vai procurar como que o Fábio chegou até esse ponto. Quem é o Fábio, antes de tudo? Sem a Wolf Sports, sem falar ali de futebol ou de patrocínio. Quem é o Fábio? Fábio, não vou falar torce para que time, que não vou te jogar nessa, né? Mas vou perguntar. Vai lá, pratica um kitesurf, o que o Fábio faz na vida dele? Legal. Bom, eu sou neto de um ex-jogador de futebol. Meu avô já faleceu, tenho 2 quadros aqui atrás, inclusive uma foto que ele jogava no São Paulo e a outra no Palmeiras. Então, o esporte, quando eu nasci, ele já estava no meu DNA. O primeiro brinquedo que eu ganhei foi um jogo de botão, e desde pequeno eu me recordo comprando revista Placar e assistindo Copa do Mundo, todos os jogos, Olimpíada, todas as modalidades possíveis, né? E assim eu fui crescendo. Então, ultra fã de esporte, sempre pratiquei esporte muito. Estou até com artrose de quadril de tanto esporte que eu pratiquei. Joguei futebol. Está em forma, porra, eu que me insisto aí, fora de forma. Fui fazer uma bandeja no basquete, quase me quebrei, Fábio. Esporte tem que tomar cuidado, mas eu sou viciado em esporte, seja na prática. Hoje, em função dessa restrição que eu tenho, até quem sabe um dia fazer uma cirurgia, mas eu posso pedalar, posso nadar. Então pedalar é o meu esporte hoje, faço musculação, adoro, sou super ativo, sou viciado na endorfina, então preciso fazer esporte para manter a minha cabeça bem equilibrada. E isso como hobby. E aí um belo dia eu percebi que eu não poderia ser um jogador de futebol profissional, por uma questão de qualidade versus concorrência, né? Parece que é fácil, mas não é. E eu encontrei a possibilidade de fazer a minha carreira fora do campo. Então, eu fui me profissionalizando dentro do marketing esportivo há 30 anos atrás, fiz pós-graduação, depois fiz mestrado em futebol na Inglaterra, dou aula há 23 anos, então 23 anos, é bastante coisa. E aí o marketing esportivo ele veio na minha vida, ele encaixou perfeitamente dentro do que eu gostaria de fazer, e li muitos livros, estudei muito, e o fato de ter quase 30 anos de mercado é porque eu sou realmente muito apaixonado assim, pelo esporte, pelo marketing esportivo, pelo patrocínio esportivo. Então, eu costumo dizer que, óbvio que você tem dias melhores, dias piores, isso é normal. A vida, inclusive, ela tem graça por causa disso, né? Se todos os dias fossem muito bons, a vida não teria graça. Mas não teria desafios, né? Não teria desafios. Os desafios são
Mas eu gosto muito, assim, eu acordo muito animado. Óbvio que, como eu disse, né, tem épocas que as coisas fluem melhor, tem épocas que menos, mas quantas vezes eu me recordo de chegar numa sexta-feira e falar, putz, essa semana passou rápido demais. Ou chegar no domingo à noite e falar, pô, que legal, amanhã é segunda-feira. Então, é aquela coisa do desafio, de fazer acontecer e o trabalho, como eu amo o que eu faço, ele é um hobby, assim, é um negócio que eu curto, que me faz muito bem e que não me gera dúvidas assim da onde ou do que eu gostaria de fazer até o resto aí da minha carreira profissional. Eu acho muito legal você falar isso, porque você tem um podcast com um dos caras que a gente vai fazer um mix aqui, né, de algumas coisas. Eu tenho alguns expoentes do mercado quando a gente fala de patrocínio. Você, o expoente também, aí fala-se muito do futebol, né, Fábio? Mais reconhecido pelo futebol, né, pelo que eu ouço bastante. Tem o Ivan, que fez aí o surf ser o que é, né, no final das contas. Você vê o surf ali num posicionamento, é algo que não é para todo mundo, não é todo mundo que pratica o surf. Mas hoje a WSL é uma realidade para todo mundo. Eu falo do Rodrigo Vicentini, que fez a NBA, eu brinco que eu era aquele jovem que jogava o racha de basquete lá em Santo André e não conseguia ter uma camiseta de basquete da NBA, hoje está muito próximo. Teve uma coisa muito curiosa que o Vicentini trouxe no episódio dele, que é quantos podem ir numa arena NBA que são fãs? Em torno de 1% que pode. E os outros 99%, eles não são clientes? É um fato. É algo a se pensar sobre isso, né? Então, você tem ali um mix dos expoentes do marketing esportivo de hoje em dia. Fábio, eu tenho altas discussões com empresas e são discussões, assim, homéricas, que eu não posso trazer à luz aqui do nosso episódio, mas onde eu sento e falo, olha, o melhor caminho é a lei de incentivo ao esporte, é o patrocinar ali o esporte, é entender ali como trazer essa transformação, seja para o local, né? A gente sabe que tem o patrocínio esportivo ali sobre empresas locais, que tem patrocínios de expansão, então tem ali uma série de formatos de patrocínio, mas eu queria te perguntar de uma maneira muito direta, qual que é o benefício para a empresa hoje, se você pudesse definir para buscar o patrocínio a esportes, futebol, seja natação, seja o que for, qual que é o patrocínio, qual que é o grande benefício, sendo que a gente sabe que 2 a 3 vezes mais a repercussão se você patrocina o esporte em relação a alcance, awareness, tem sempre ali uma extensão muito maior da tua marca, mas vou deixar o especialista falar isso, eu sou só um estudante aqui na primeira fileira. Bom, o esporte não tem contraindicação, são inúmeros benefícios, vantagens de você patrocinar o esporte, mas eu acho que a principal delas é que você toca o coração. Então, as pessoas, elas amam o esporte. Aqui nós vivemos num país onde o futebol é a grande paixão nacional, mas existem outras modalidades, como muito bem você disse, basquete, vôlei, tênis, enfim, são tantas modalidades, e o esporte ele proporciona a quebra de barreiras, a quebra de gelo. Então, você pode, por exemplo, estar num estádio ou num ginásio e, de repente, estar abraçando uma pessoa que você nunca viu na tua vida, num momento de comemoração, de gol, de título, enfim. Então, o esporte ele te proporciona isso e cada vez mais as empresas elas vêm buscando formas de tocar o coração das pessoas, porque buscar fidelização é um negócio difícil hoje, realmente muito difícil. Tem que ser uma empresa muito diferente, uma love brand, para tocar o coração das pessoas. E muitas vezes isso acontece através da plataforma do entretenimento,
num show, num grande evento musical, num evento esportivo. Então, é aquela experiência que o evento live te dá. Pode ser em loco, pode ser em casa assistindo, né? Muitas vezes você reúne a família ou cria uma identificação com o filho, com os filhos, com a filha, através do esporte. E, enfim, mas como eu disse, são inúmeras vantagens e possibilidades. Networking através do esporte. Então, por exemplo, você vai jogar golfe. Às vezes você tem num campo de golfe um tempo que a esposa do executivo não tem com ele. Sim. Né? Um camarote é a mesma coisa. A gente trabalha muito com relacionamento, investe muito em camarote e muitas vezes o papo que você tem com um convidado, que não precisa ser de negócio, é um papo qualquer, muitas vezes você tem um tempo que ele não tem com outras pessoas do escritório, por ter uma rotina muito atarefada. Então, experiência, relacionamento, ativação, promoção. A gente está num ano de Copa do Mundo, por exemplo, patrocinador de Copa ou de seleção brasileira pode criar ativações que proporcionem experiências únicas. Na nossa apresentação, a gente tem um slide que fala sobre as vantagens do esporte e lá tem várias, o alcance também, como você mencionou. O esporte, ele proporciona... Você mencionou o jogo Corinthians e Portuguesa. Hoje, o que apareceu nos programas esportivos, jornalísticos, durante o dia inteiro, é um negócio absurdo, né? Sem o patrocinador, tem que pagar nada a mais por isso. Então, realmente é uma ferramenta muito eficaz e, enfim, eu acho que a gente tem um mercado aí em expansão, tem muitas empresas que ainda não experimentaram a indústria do entretenimento e que vão entrar e vão ter boas experiências nos próximos anos, porque o mercado está se profissionalizando. Eu estava vendo algumas matérias sobre a mídia televisiva e justamente ali, a única coisa que é 100% rentável para uma televisão adquirir os direitos é o futebol. Né? É sem dúvida rentável de adquirir os direitos ali para a televisão devido à procura, ao alcance e tudo mais. Tem uma reflexão que eu faço, Fábio, muito dentro disso. Às vezes eu dou uma chutada no roteiro, acho que a gente está muito aqui aderente, muito linkado em relação ao tema. Eu como fã de futebol, maluco por futebol, por tática de futebol, acompanho PVC, sou de comprar livro de tática, de ver, por que o lateral avançou aqui, o lateral invertido. Adoro tática de futebol. E adoro camiseta de futebol também. No final das contas, quando eu olho isso, eu fico lembrando de camisetas icônicas com patrocínios. E aí você lembra de Manchester United com AEG, Aeon, você lembra do Real Madrid com Siemens, você fala do Barcelona, eu tenho tatuado no braço, sou um grande fã de Kobe Bryant, né? Eu tenho aqui uma coleção de camisas do Kobe desde que ele entrou na NBA aqui em casa. E justamente quando eu olho ali o patrocínio, por exemplo, que a Nike está fazendo de Kobe, da marca Kobe no material esportivo do Barcelona, então são camisetas icônicas que você vai lembrando. Quanto de ressonância essa marca vai ter com o tempo? Como a gente não, a Parmalat, por exemplo, não é a mesma dos anos 90, que a gente lembra tanto. Mas eu até hoje busco a minha camisa da Hummel. Lembra da Hummel, RH? Sim. Hummel, com ali a Parmalat. Eu comprei uma camiseta para isso, usada, porque eu queria ter na minha coleção. Então, quanto que isso, mesmo a marca talvez não existindo mais, que existe toda uma história, né, dessa Hummel, da RH Hummel e tudo mais, mas a gente ainda quer ter na coleção, ela existindo ou não.
E a Parmalat teve problema, voltou, hoje voltou já, né, com muita força, mas a gente ali, vamos colocar 16 milhões de palmeirenses ainda consomem e tem ali uma camiseta com essa marca, como a camiseta da Samsung, do Palmeiras, você vai lembrar São Paulo, LG, enfim, por aí vai, né? Eu acho que é isso, essa ressonância, qual que é o preço disso, Fábio? E aí eu já vou te fazer aqui uma pergunta, engatar, que hoje eu vi uma matéria sobre o Tottenham, não sei se você está por dentro dessa questão do Tottenham, que o Tottenham teve ali um problema com o patrocinador, não lembro qual era o patrocinador do Tottenham, mas que teve um problema com o patrocinador, porque estava com problema de lotar estádios, também estava com problema de pontuação, ou seja, teve ali uma gestão que não tinha uma conexão de relacionamento com o patrocinador, e aí é legal a gente dar holofotes aqui, embora a pergunta tenha sido longa, a como gerir isso, como gerir todos esses interesses, como gerir esse relacionamento, porque é muito mais trabalho do que aparenta quando a gente só olha com paixão, né? Sim, bom, em relação às camisetas, de fato, tem camisetas icônicas e muitas vezes de produtos ou serviços que as pessoas não tinham ideia na época do que se tratava. Então, por exemplo, quando a Calunga patrocinou o Corinthians, e muitos ainda desfilam aí com camiseta do Corinthians com Calunga, hoje a gente sabe que é Calunga, mas na época a gente não sabia. Palmeiras Parmalat, a melhor época, o maior market share da Parmalat foi na época que patrocinou o Palmeiras. A LG, quando chegou ao país, era uma empresa, uma marca desconhecida. E através do patrocínio com o São Paulo, passou a se tornar uma marca mais conhecida, confiável. Enfim, então tem inúmeras histórias, inúmeros cases de marcas que mudaram o seu posicionamento, a forma como as pessoas passaram a olhar e valorizar a marca, como o esporte mudou isso. Foi um negócio realmente que é intangível, né? Então é difícil você falar o quanto que uma marca, por exemplo, o Banco Nacional e a Ayrton Senna, infelizmente, o Senna faleceu aí há décadas, e o Banco Nacional não existe, mas são duas marcas fortíssimas, continuam fortíssimas, né, no mercado, porque foram marcas bem trabalhadas, bem cuidadas. Quando uma marca ela resolve patrocinar, muitas vezes ela não tem a tradição, ela não tem a história do patrocinado. É como se você estivesse no piso térreo, apertando o botão para ir até o 16º andar, onde está o clube de futebol, onde está um evento de música. Na hora que você patrocina, você está indo para o andar do patrocínio. Do mesmo nível, né? Do mesmo nível. Você trocar atributos, né? Então, e isso é muito forte no esporte, isso é muito forte no entretenimento, porque você, muitas vezes, através de um investimento como esse, passa a ser uma marca lembrada, de confiança, uma marca respeitada. Então, o esporte tem isso, né? A percepção, as pessoas têm a percepção das marcas que patrocinam o esporte como marcas que são mais admiradas do que marcas que não patrocinam o esporte, né? Enfim, então assim, tem inúmeros cases, eu dei alguns, você citou outros. Em relação ao patrocínio do Tottenham, é interessante porque o patrocinador, ele, quando busca o patrocínio, ele quer estar associado ele tem objetivos, né? Ele tem a expectativa, ele tem muitas vezes a ansiedade de fazer aquilo sair da melhor forma possível, porque as duas partes se beneficiam. Quando isso começa a não acontecer, aí o patrocínio ele pode perder o sentido de existir.
Então, me parece ser o caso, né, que o patrocinador está deixando o Tottenham por uma, segundo ele alega, por uma questão de comunicação ou ausência de comunicação com a diretoria, pela falta de investimento do clube com reforços, pelo estádio, que é um estádio muito bonito, aliás, um dos mais bonitos que eu já fui, não lotar, e por inúmeros outros motivos. Então, é interessante porque à medida que o tempo vai passando, o que era antigamente uma matéria conhecida das pessoas, eu mesmo, quando fui morar na Inglaterra e fazer mestrado em futebol, as pessoas achavam que eu queria ser o Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, e na verdade eu ia estudar patrocínio, marketing esportivo, a indústria do futebol como um todo. E hoje as pessoas elas têm uma boa ideia, uma boa noção. Muitas vezes patrocínio é tema de papo em boteco, né? Então, sim, se popularizou, e junto com a popularização veio também a profissionalização. Óbvio que ainda a gente não pode afirmar que é uma indústria super profissional, mas muito mais evoluída do que há 23 anos atrás, quando eu voltei da Inglaterra. E aí isso é muito legal, vou pegar um gancho em alguns dados que eu trouxe para esse episódio, que é justamente nos últimos 15 anos, e aí corrobora muito com essa informação que você está trazendo, nos últimos 15 anos, 70% das agências de marketing esportivo surgiram. Isso indica muito para o mercado uma maturidade do mercado, né, de marketing esportivo, ou seja, uma profissionalização. Eu gosto de ver, às vezes, Fábio, o copo mais cheio do que ele vazio. Vamos falar disso. A gente tem inúmeros problemas, mas eu consigo ver o copo um pouco mais cheio se a gente olha para isso hoje em dia. Uma coisa que é legal a gente comentar, Fábio, às vezes aqui a gente tem uma audiência que ela é entre 27 a 38 anos, né? 27 a 44 anos, então decisores ali entre Gen Z e Millennials, mas a gente também tem muitos estudantes que às vezes olham para isso e falam, cara, como assim? Não entendo do que vocês estão falando e tudo mais. Fica muito intangível. Pessoal, assim, o Fábio me deu um exemplo muito claro, que é da LG. Eu não lembrava disso, que a LG ela tinha acabado de entrar, né, Fábio, no país e tudo mais. Até depois eu vou te pedir um case aí que você participou, que você fala, pô, foi um baita case legal para você contar para o pessoal aí que você conduziu, do que você pode contar, obviamente, tá? Mas justamente, existe uma questão, gente, eu como brand manager, sentando na cadeira de brand manager, a elasticidade de marca. A elasticidade de marca para uma marca ela é super importante, que ela vai fazer com que novos produtos eles entrem no mercado, que a visibilidade de fechamento, seja para fechamento, futuro fechamento, ela ocorra. Então, os clubes de futebol, por essa questão de massa, elas conseguem entregar de uma maneira muito ampla, né? Então, ali no transmídia, isso no digital, acho que é o mais próximo do que o mercado de marketing fala de digital, embora eu odeie essa palavra, na minha cabeça, digital, você me lembra um sapo, não sei porquê, mas ali, em relação a físico e digital, é um canhão de mídia, de fato, você patrocinar o esporte, como no caso o futebol. Né? Tanto que a NFL tem a questão de por que o Super Bowl não é maior que a Copa do Mundo? Só que não vai ser, é difícil. Quantos praticam futebol no mundo? Acaba ainda sendo a NFL algo muito ali americano, embora tenha essa expansão. Fábio, primeiro, por favor, me corrija, você é o professor aqui, eu estou aqui para aprender com você, tá? Mas também eu brinco aqui nos podcasts, aqui nos episódios, eu sou aquele aluno chato, que você deve ter bastante aí na sala de aula, que senta ali no primeiro lugar e fica, professor, eu queria entender isso. Um pouquinho. Mas eu queria também que você explicasse, acho que muitas empresas também, a gente tem uma gama muito alta de empresários aqui, inclusive empresários que patrocinaram grandes clubes de futebol, que são amigos meus, inclusive, que a gente bateu muito papo sobre isso. A empresa, ela precisa ter ali milhões em faturamento para patrocinar o futebol, para patrocinar os esportes, ou ela consegue
ali navegar em patrocínios pontuais? Qual que é a maturidade que a empresa precisa ter para hoje ter um patrocínio esportivo dentro do futebol ou em outros esportes? Não, perfeito. Tem para todos os bolsos. Então, desde um patrocínio como no jogo de ontem, que é um patrocínio pontual, até um patrocínio anual. Futebol é o segmento, sem dúvida, tem os maiores investimentos, mas ao mesmo tempo você consegue encontrar boas oportunidades sem grandes investimentos. Então eu já tive, por exemplo, clientes que deixavam uma verba, ficavam escolhendo a dedo jogos com Globo, com maior repercussão e iam fazendo patrocínios pontuais até o dia que eventualmente experimentaram um patrocínio mais longevo, que você consegue fazer as coisas mais planejadas, enfim. Então não tem muito certo e errado, vai muito de acordo com os objetivos de cada empresa, né? E assim, tem muita gente muitas marcas que não têm experiência com o esporte, ou que não experimentaram o esporte, ficam, mas eu tenho que investir milhões. Isso não é verdade. Como eu disse, existe patrocínio para todos os tipos de bolso. Depende muito, obviamente, do que a marca está procurando. Ela quer um patrocínio a nível regional, a nível nacional, no futebol, em outra modalidade. Lembrando também que as empresas que são lucro real e que dão lucro, elas podem usar 2% do IR a pagar para projetos esportivos que estejam aprovados no Ministério do Esporte. E, enfim, então não necessariamente você precisa colocar dinheiro bom para patrocinar, você pode colocar através de lei de incentivo ao esporte. Então, eu convoco os patrocinadores, os potenciais patrocinadores a experimentar o esporte, faz um test drive para, obviamente, vai buscar aí uma modalidade ou uma entrega profissional, porque a gente encontra algumas situações no mercado que não são 100% profissional. Então, eu digo isso porque, obviamente, estou preocupado. Alguém novo vai entrar na indústria, que esse alguém novo tem uma boa experiência. Como você mesmo mencionou, né? E nomes enormes, né? Gigantes dentro dessa indústria, como o Vicentini, como o Álvaro, são amigos. O Ivan, que eu sou suspeito para falar, e que popularizou o surf, e vem fazendo um trabalho espetacular com a WSL. Então, a indústria ela vem se desenvolvendo, tem muito espaço ainda. Então, eu sei que você tem uma audiência qualificada e tem pessoas que amam o esporte, gosta do esporte, quer se desenvolver, tem espaço nesse mercado. É uma indústria que gera um dinheiro representativo, mas que tem um potencial enorme de girar muito mais, porque tem empresas que, como eu disse, não experimentaram no esporte, não investem no esporte. Nós vamos ter em 2027 a Copa do Mundo Feminina de futebol, então é um evento que vai movimentar bastante dinheiro, numa modalidade que vem crescendo. Inclusive, nós temos um evento, nós organizamos, participo do comitê organizador da Brasil Ladies Cup, que é a Semana do Futebol Feminino no Brasil. Então, são muitas oportunidades e ideias que, se bem planejadas, elas viram realidade e vão nos ajudar a construir essa indústria de uma forma mais profissional. Eu acho que é muito legal tudo que você falou, Fábio, porque foi uma aula de MBA aqui. Foi uma grande aula aqui para a nossa audiência. A nossa audiência é muito curioso, como que a paixão nacional por esportes acontece. Geralmente, quando eu coloco ali no título marketing esportivo, esportes, geralmente o boom de audiência ele vai, né? E você citou uma coisa muito legal agora, que é o crescimento do futebol feminino.
teve ali os seus investidores do futebol feminino que devem colher, né, esses frutos agora. Teve ali poucos que investiram lá atrás no futebol feminino, e hoje a demanda já é bem crescente. A gente pegando relatórios do futebol feminino crescendo cada vez mais e sendo uma aposta aí do mercado que já é certeira, né? Já é algo, aí você pega aí, por exemplo, eu sempre puxo para o basquete, a Caitlin Clark, né? Ali no basquete ali feminino nos Estados Unidos, você pega hoje em dia o Palmeiras otimizando as suas instalações ali do futebol feminino, fazendo uma das grandes vendas também de jogadoras. Então a gente tem aí vários cases, mas eu também sei que a gente tem um tempo limitado. Tenho mais 20 perguntas para você aqui, mas eu vou estender aqui digitalmente um tapete vermelho, Fábio, para você voltar, cara. Para você voltar nos outros programas do Marketing The Podcast. A gente está na 6ª temporada, já são mais de 150 episódios gravados, eu não sei nem... Você sabe como que é podcast, cara? Nem peguei uma água e aí a gente vai falando, a gente engata em assunto bom e vai embora, né, Fábio? Bruno, te agradeço super aí pela oportunidade. Estou à disposição para, se fizer sentido, outros conteúdos, outros programas. Enfim, te agradecer mesmo pela oportunidade e feliz de falar de um assunto que eu gosto tanto. Imagina, só vou limitar devido ao nosso tempo aqui mesmo, que eu sei que a gente tem agenda. Porque senão esse papo ia rolar por 3, 4 horas. Aqui. Eu tenho muito. Você sabe muito bem que no roteiro tem mais perguntas aqui para a gente bater. Mas eu vou deixar aqui aberto para uma 2ª, 3ª, 4ª parte. A gente tem outros programas, como Que Campanha é essa que vai ser lançado nessa temporada, onde eu vou trazer um anunciante, onde eu vou trazer a agência, vou trazer o mídia, a perspectiva de cada um. Eu estou no interior, então marketing de podcast no interior, trazendo empresas. Acho que um case muito legal a gente poderia trazer do futebol é a da Poti, né, patrocinando ali o Mirassol, que é algo bem interessante. E eu quero aqui fazer uma reclamação. Trabalhe melhor o designer das marcas das camisetas. Faz parte da camiseta e fica legal, galera. Então pensem nessa aplicação. A camiseta do São Paulo mencionada, olha que eu sou palmeirense, tá? E a camiseta do São Paulo com a LG era muito bonita. Quem não lembra do Corinthians Souvenir? Quem não lembra do Santos com aquele... Como que era ali do Pandinha, na época do Neymar? Era bem bonita aquela camiseta. Tinha uma marca que era do um Pandinha. Panda, não era uma ONG que o Santos jogou? Era uma jogou? ONG. Eu acho que o Santos jogou algumas partidas com uma ONG no uniforme. Agora, eu não lembro agora, mas eu não lembro o nome, mas eu me recordo da imagem. Mas olha que legal, a gente lembra disso do Panda, como a gente lembra da Unicef com o Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Sim. Pô, é isso. Fabio, suas considerações finais, onde a nossa audiência te acha, que é uma coisa... Vocês querem patrocinar, vocês querem buscar contatos dos times de futebol, vocês querem buscar aí o contato com o esporte, procurem o Fábio aí, ó, top 1, e eu tô indo top 125 trabalhando com basquete. Então procurem o Fábio, que ele é muito melhor que eu para isso. Onde te acha, Fábio? Normalmente, através das redes sociais, a gente costuma ir atualizando, a gente costuma atualizando do que está fazendo, dos cases, enfim. Então, o meu perfil pessoal é Wolf, é WOL, 2 Fs, _ Fábio, ou o da empresa, que é wolf.sports, ou no LinkedIn, Fábio Wolf, vai me encontrar. Então, através desses meios aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se interessar por algo, estou super à disposição aí para ajudar da melhor forma possível. E é importante falar, não mandem pedindo ingresso da final do Paulista, nem de Campeonato Brasileiro. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Estamos aqui no ambiente de trabalho. Aqui é uma central de pedidos, né? Até porque a gente investe muito em relacionamento, né? Recebe muitos pedidos e, obviamente, não dá para atender todos, mas faz parte do networking, né? Então,
que é uma das ferramentas que a gente estava falando, né? Da experiência, do investir no esporte, convidar as pessoas, é um negócio que realmente tem um bom resultado. Eu tenho altas histórias com isso, mas a gente conta isso daí, quanto que me gerou de negócio isso daí. Mas um dia a gente fala. Quero te agradecer, Fábio, tá? Pelo seu tempo, sei que é complicado, sei que a agenda é lotada, a gente é quase 9 horas da noite, a gente está aqui conversando. Então, agenda, pessoal, de quem trabalha com comunicação, quem trabalha com negócios, assim, é uma coisa maluca. Eu estou aqui desde as 9 horas da manhã sem parar, só fazendo aqui comida rápido, correndo para lá e para cá. Quero agradecer os patrocinadores do Marketing The Podcast. Marketing The Podcast, ele está aqui há mais de 5 anos, mais de 120, 150 episódios, já perdi a conta de quantos episódios eu gravei, quantas séries, e agora já tenho os da 6ª temporada gravados, mas isso só é possível, já que a gente está falando de patrocínio, né? Ao Simoes Marketeers, a maior comunidade de marketing do país, que patrocina aqui o Marketing The Podcast, que nos apoia, já até está com uma ação bem legal agora no Canaltech. Quem tiver no Canaltech vai receber ali um cupom com cursos e acesso à ferramenta de IA do Simoes, e também vai ter ali uma citação e uma indicação ao Marketing The Podcast. Agradecer a Yuma SA, uma das principais formações executivas do país, pós-graduações executivas do país e treinamento em company, voltado, já atualizada com a NR1 e voltada à questão de saúde mental, a um treinamento de liderança mais humanizada. E como vocês sabem, fã de Kobe, já que é marketing esportivo, eu nunca vou deixar de falar isso. Mamba out! E até breve! Marketing The Podcast.